noite. Que alegria ver as nossas crianças recebendo ali as suas especialidades, as classes. Que bom ver você, pai, você, mãe, apoiando o seu filho, você, avô, avó, enfim, como é bom ver a família unida, juntos, prestigiando as nossas crianças nesse momento tão especial, nesse momento tão importante. E nesses momentos eu gostaria de compartilhar um pouquinho a palavra de Deus com todos nós. A Bíblia, ela menciona as crianças várias vezes. Várias vezes nós encontramos na palavra de Deus a Bíblia falando e mencionando a respeito das crianças. E os versos mais importantes sobre crianças na Bíblia revelam uma resposta a uma pergunta muito importante. E a pergunta é a seguinte: quem entrará no céu? Quem estará um dia no céu? Qual é a característica das pessoas que um dia estarão na eternidade? E eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E eu gostaria de ler o verso 15 até o verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 15 ao verso 17. Diz assim: traziam-lhe também as crianças, para que ele tocasse nelas. Os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós percebemos Jesus falando que para entrarmos no reino dos céus, no reino de Deus, nós precisamos nos tornar como crianças. O reino dos céus pertence aos que são como crianças. A melhor parte da infância, eu não sei se você se lembra da sua infância. E talvez alguns tenham boas lembranças ou não tão boas lembranças. Mas de modo geral é que a infância é um momento muito especial, um momento muito importante na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar um texto que está no livro Desejado de Todas as Nações, que diz o seguinte, página 494. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo cerceada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância, e a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre estará arruinada a sua felicidade. É importante compreendermos que a infância é um momento muito importante, é um momento muito especial, porque é nesse momento da vida que nós temos as nossas melhores lembranças. Mas se porventura, no momento da infância, nós passamos por situações difíceis, situações complicadas, corremos o risco de nos tornar adultos endurecidos, com o coração endurecido. Nós temos algumas características da infância. Se nós desejamos ir para o reino dos céus e ser como criança é um requisito fundamental, nós precisamos então aprender com os meninos e meninas sobre quais são as boas características e virtudes das nossas crianças. E há várias palavras que têm um significado e uso diferentes entre crianças e adultos. Por exemplo, nós temos a primeira palavra
a palavra impossível. As crianças, elas não conhecem a palavra impossível, porque para elas tudo é possível. Então, imagine só a criança sonhando e dizendo: olha, um dia eu quero ser um astronauta, eu quero pisar na lua. A criança, ela sonha, ela pensa e ela sonha sem pensar na questão do impossível. E os adultos? Parece que a palavra impossível é uma das palavras mais frequentes na vida dos adultos. Porque quando se deparam com os problemas, se deparam com as situações, a primeira coisa que pensam é impossível, ou eu não tenho tempo, ou eu não posso. Já para as crianças, a imaginação delas, elas inventam as coisas, elas dão um jeito sempre de conseguir aquilo que elas desejam. Elas acham que tudo é possível, tudo é possível. Elas têm grandes sonhos. Lá em casa, eu vejo a Rebeca às vezes falando que quando ela crescer, ela vai querer ser médica, ela vai querer ser vendedora, ter uma lojinha para ela vai querer ter ali pelo menos umas 3 ou 4 profissões. E aí o Pedro um dia olhou para mim e falou assim: papai, eu quero ser pastor. Mas tem como ser piloto de avião e pastor? As crianças, elas sonham, elas pensam grande, elas pensam alto. E como adultos, nós também precisamos parar de usar a palavra impossível e fazer mais por Jesus e por sua igreja. Nós precisamos deixar essa palavra impossível de lado e pensar da mesma forma como as crianças. A palavra de Deus, ela diz: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Assim como para Deus nada é impossível. Essa é uma das características das crianças e deve ser também uma das nossas características. Se tivermos fé, nada nos será impossível. A segunda característica, a segunda palavra das crianças é a sinceridade. É a sinceridade. As crianças, elas são sinceras, elas são francas e são espontâneas. Se elas não gostam, elas falam. Se elas gostam, elas falam. Deixa eu perguntar para os pais aqui. Em algum momento, você pai, você mãe, ou os avós, ou responsável, já passou por uma situação constrangedora com as crianças? Para pensar um pouquinho. Tenta lembrar de algum momento, de alguma situação que você não sabia onde enfiar a cara. Nós já passamos por isso. Já passamos por isso porque as crianças, elas são sinceras, elas são verdadeiras. Mas e os adultos? Os adultos, muitas vezes, eles não gostam e estão sorrindo, dizendo que gostam. Muitas vezes eles estão tristes, mas estão dizendo que estão felizes. Muitas vezes os adultos, eles ganham um presente, não gostam do presente e finge que gosta. E diz: é justamente o que eu estava precisando. Nós somos assim. Nós somos assim. E como seria bom se a gente pudesse voltar à infância, não é mesmo? Seria muito bom. Nós precisamos voltar também a ser sinceros como as crianças. Dizer a verdade sem magoar as pessoas. A terceira palavra são os sonhos. As crianças, elas têm muitos sonhos. E lá em casa eu estava conversando, brincando com a Rebeca e com o Pedro, e eu disse para eles: olha, eu tive um pesadelo. E a Rebeca olhou para mim e falou assim: adulto não tem mais pesadelo. Adulto não sonha mais. Adulto não sonha, adulto não tem mais essas questões.
As crianças, elas não sonham apenas dormindo, mas elas também sonham acordadas, elas brincam de carrinhos, de bonecas, como se fossem reais. É como se estivessem dirigindo um caminhão ou fazendo um bebê dormir. E às vezes elas misturam ali as fantasias com a realidade, E nós adultos, nós também deveríamos voltar a viver os nossos sonhos. Nós deveríamos sonhar mais, deveríamos sonhar, pensar mais e viver os nossos sonhos. A quarta palavra é imitação. Imitação. As crianças, elas imitam os seus pais. Toda criança, ela vai imitar o seu pai e a sua mãe, no modo de falar, de vestir, nos gestos. Sabe por quê? Porque as crianças, elas gostam de ser parecidas com os pais. Os pais, eles são um padrão, eles são um modelo para os filhos. Então, os filhos, eles observam o pai, observam a mãe, e o desejo deles, a vontade deles, é de se tornarem um dia como o pai e como a mãe. E aí nós entendemos a responsabilidade que, como pais, nós temos. Porque se nós influenciamos os nossos filhos para o bem, eles vão nos imitar. Mas se nós os influenciarmos para as coisas erradas, eles também irão nos imitar. E eu costumo dizer que as crianças, elas têm duas anteninhas assim, ó. Sabia? Duas anteninhas. Ela está quieta, ela não está nem ali perto, mas ela está gravando tudo, está ouvindo tudo, está prestando atenção em tudo que os adultos fazem, falam. E muitas vezes nós adultos, nós não queremos imitar ninguém. Ou às vezes, se queremos imitar alguém, nós disfarçamos isso. E aqui nós temos um conselho muito importante para os adultos. Nós precisamos imitar Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos um Pai que é Deus. E da mesma forma devemos nos orgulhar do nosso Pai Celestial e imitar Ele através dos atos de bondade, amor e paciência. Devemos nos alegrar em testemunhar dele e falar aos outros do privilégio de ser filhos e filhas de Deus. A quinta palavra, ela é bem interessante. O que acontece quando dois adultos brigam, discutem? Cada um vai para o seu lado. E às vezes, um não quer mais olhar na cara do outro. Fica emburrado, de cara feia, num canto, o outro no outro. E às vezes demora para voltar a falar, para voltar a conversar. E as crianças, quando elas brigam? O que acontece? Elas discutem, elas se desentendem ali por alguma questão, por algum detalhe, mas imediatamente elas já estão o quê? Conversando, brincando, dando risada. É assim que as crianças agem. As crianças, elas se desentendem como os adultos, mas há uma diferença muito grande entre as crianças e os adultos, porque os adultos, eles têm dificuldades em perdoar, mas as crianças não têm dificuldade nenhuma para perdoar. Elas perdoam os seus amiguinhos, os seus colegas, com muita facilidade. E nós devemos aprender com as crianças e voltar a perdoar com facilidade. Essa é uma tarefa difícil, perdoar. Não é uma tarefa fácil. Mas a gente precisa olhar para as crianças
e aprender também com elas. Mas as crianças também têm uma outra característica importante, que é a perseverança. Observa quando você entra numa loja e o teu filho ou tua filha encasqueta com um brinquedo, com alguma coisa que você olha o preço e é um preço altíssimo. E a criança, eu quero, pai. Eu quero, mãe. E aí o pai vai e diz, filho, agora não. Aí você pensa que ele entendeu, aí continua, mas pai, eu quero. Bom, eu vou contar para vocês aqui um pouquinho lá de casa, tá? Posso contar? Vou contar. Eu fui uma vez com a minha esposa numa loja para precisava comprar uma cadeira de escritório. E eu andei a loja, e antes de andar na loja, deixa eu explicar para você um detalhe. O Pedro, ele sempre quis um negócio que eu acabei nunca comprando para ele, que é um carro elétrico. Sabe carro elétrico? Carro elétrico, é um carrinho, né? Tipo um carro elétrico ali, a bateria. E ele me pede isso desde muito tempo. E eu nunca tive como comprar esse carro elétrico para ele. E ele cresceu, já está com 8 anos. E eu fui buscar a cadeira do escritório, mas quando eu entrei no corredor, de frente estava a cadeira e o carro elétrico. E ele olhou para mim e falou assim, papai, eu quero o carro elétrico. E eu olhei para ele e falei, filho, você já está grande. Mas papai, eu quero o carro elétrico. E eu falei, mas você já está grande e o carro custa muito caro. E aí ele olhou para a cadeira, mas a tua cadeira também custa caro. Mas a cadeira o papai precisa, porque o papai vai trabalhar com a cadeira. Mas eu também vou usar o carro elétrico. E eu conversei com ele, comecei a conversar. E ele começou a lacrimejar os olhos. E eu olhei para o carro elétrico, olhei para o Pedro. E olhei para o preço do carro elétrico. E eu falei, não tem como. Depois de muito tempo eu consegui tirar ele de perto do carro elétrico. Mas ele começou a chorar. Porque você compra a cadeira para você e não compra o carro elétrico para mim? Porque eu preciso do carro elétrico. E eu falei, então vamos lá de novo. E eu peguei, levei ele lá, comecei a mostrar o carro elétrico para ele. E eu mostrei e disse para ele, Pedro, você não consegue mais entrar no carro elétrico. Ele, eu consigo sim. E aí ele tentou mostrar para mim que conseguia entrar no carro elétrico, ele conseguiu entrar, mas ficou todo apertado ali, né? E aí eu conversei, ficou um bom tempo conversando com ele. Esse é perseverante, mas o pai é mais. O pai é mais. A perseverança é uma das características da infância. E é fundamental para nós precisamos perseverar nas coisas que queremos, nas coisas que almejamos. E a Bíblia afirma que quem perseverar até o fim será salvo. Mas tem uma outra característica muito marcante, que é a alegria das crianças. É difícil você ver as crianças tristes. Elas estão sempre alegres, elas estão sempre brincando, sempre felizes. E às vezes a gente ouve tanto barulho, mas tanto barulho das crianças, que a gente realmente pensa, nós temos que voltar a ser criança. Porque a gente vai envelhecendo e corre o risco de virar velhos ranzinzas, né? As crianças brincam, elas se alegram, elas estão felizes o tempo todo. E essa é uma característica que a gente tem que voltar a desenvolver, a alegria no coração. A gente se preocupa demais com os problemas, com as dificuldades e às vezes deixamos de viver os momentos. Precisamos voltar a nos alegrar. Você já viu uma criança cantando?
A criança, ela louva a Deus de todo o coração. E aqui está a 8ª característica, o perfeito louvor. A criança não está preocupada se as pessoas estão achando que ela está desafinada ou não. Não se preocupa se está cantando muito alto ou não. Elas louvam a Deus de todo o coração. E a palavra de Deus, ela diz que da boca dos meninos e criancinhas, tiraste o perfeito louvor. As crianças, elas cantam, elas louvam ao nome de Deus. E os adultos? Os adultos, muitas vezes, deixam de louvar, deixam de cantar. E nós também precisamos cantar com entusiasmo e alegria, da mesma forma como as crianças. A outra palavrinha, a 9ª palavrinha, é a pureza das crianças. Os meninos e as meninas que servem a Cristo, eles são puros de coração e inocentes. As crianças têm um coração sensível e gostam das histórias da Bíblia. E aqui entra um detalhe muito importante para você pai, para você mãe que tem os filhos pequenos. Incentive a leitura da Bíblia dentro de casa, dentro do lar. Ensine as histórias bíblicas para as crianças. Porque esta é a melhor fase, este é o melhor momento. As crianças, elas são puras, inocentes. Mas os adultos, muitas vezes agem de maneira diferente. Por quê? Porque vem maldade em tudo e em todos. Muita gente grande enche a mente com imagens de filmes violentos, pornografia, romances, novelas, lutas e demais influências pecaminosas. E mais do que urgente é a necessidade que nós temos de purificar a nossa mente da cobiça, da inveja, da mentira, do orgulho e também das segundas intenções. A pureza é uma importante característica dos futuros habitantes do céu. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E por fim, a última palavra: confiança. As crianças, elas acreditam em tudo, em tudo. Se você chegar para uma criança e dizer assim: olha, se você engolir uma semente de laranja, vai nascer um pé de laranja nas suas costas. Ela vai acreditar, a criança vai acreditar. Se você falar para uma criança que no final de um arco-íris tem um pote cheio de ouro, ela vai acreditar. E os adultos? Os adultos desconfiam de tudo, até da própria sombra. E infelizmente, muitos hoje já não acreditam na Bíblia e nas promessas de Deus. E aqui eu gostaria de terminar dizendo para você que nós precisamos voltar a ser criança, voltar a observar as nossas crianças, todas essas palavras, essas características, mas nós precisamos principalmente acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a nossa vida. Porque às vezes nós queremos que os nossos filhos, eles sejam melhores do que nós. Nós queremos que os nossos filhos, eles não cometam os mesmos erros que nós. Mas qual é o grande erro nosso? Que nós não queremos mudar. Nós não queremos voltar a nossa vida para a palavra de Deus, para as promessas de Deus. Lembrem-se que o reino dos céus, o reino dos céus, ele tem as características das crianças. E se nós queremos um dia estar na eternidade com Deus, nós precisamos aprender com as crianças e voltar
a ser crianças. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude cada vez mais na nossa caminhada cristã, olhando, observando as nossas crianças, conduzindo a nossa vida e a vida também das nossas crianças para mais perto de Jesus. É o meu desejo e a minha oração nessa noite. Amém.